Opa, beleza? Você está no Spoilers Arcanos, o arsenal de RPG do Mestre Gufigar. Bom, eu sou o Gufigar e hoje nós vamos falar de 5 lições de construção de mundos fantásticos que eu aprendi lá na World Building Masterclass da Nookturp. Bora lá? Opa, beleza, velho? O que você tá arrumando aí? Cara, eu tô nessa vibe de criar um cenário próprio pras minhas aventuras, mas eu tô um pouco perdido, saca? É muita coisa pra organizar. Você teria alguma dica? Ou então, você já viu a Masterclass de World Building da Nookturp? Uai, massa, hein? Isso é um curso? Sim, cara, eu tenho até aqui pelo app da Hotmart, olha, fraga só. São várias aulas que vão te ajudar a pensar em diferentes paradas aí desse mundo que você tá criando. Assim você se organiza melhor, né? E junta tudo em um universo maneiríssimo aí pras suas mesas. Muito doido, velho. Conta aí algumas paradas que você aprendeu aqui? Ah, sim, é exatamente sobre isso o vídeo de hoje. Pessoal, pra quem não conhece, a Nookturp é um portal de RPG de mesa, com dicas para mestres, reviews de sistemas e lives de RPG. Os caras estão em todas as plataformas digitais possíveis aí e estão patrocinando este vídeo aqui, onde eu vou te passar 5 lições de world building aprendidas com o curso. A maior parte do curso vai ser dada pelo Vitor Jimenez, criador de Nindale, um mundo muito doido que mistura elementos de fantasia medieval com Magic Punk. Esse cenário foi desenvolvido nas mesas que o Vitor mestrava, pessoal, e vocês encontram várias informações no site deles, inclusive campanhas que eles jogaram ao vivo e estão disponíveis lá para assistir. O massa é que o Vitor escreveu até um livro ambientado nesse cenário. É O Último Arcanista, Fugindo da Escuridão, onde a história vai passar em uma redoma no fundo do oceano e uma narrativa aí cheia de magia e fantasia. O livro está disponível em e-book lá na Amazon e o link está na descrição junto com o link do curso. Mas dito tudo isso, vamos puxar o quadro para falar da primeira lição, fontes de inspiração. Todo mundo que trabalha com criatividade está sempre em busca de inspiração, né? Mas onde encontrá-la, né? Como fazer para sair daquela tão temida página em branco e começar a produzir as nossas histórias? Pois é, o que é mostrado lá no curso e que eu concordo muito é que a gente cria a partir de referências. Nada vem do nada, né? As nossas fontes de inspiração serão as nossas influências e é muito importante tê-las bem estruturadas. É o famoso apêndice N do Gary Gygax, né, pessoal? Junte suas referências e crie algo novo, combinando elas. Separe aí os cenários de fantasia que você curte, suas peculiaridades que mais te chamam a atenção. Assim você vai adaptando e unindo elas, né, para criar uma coisa própria e única que você vai curtir muito. Use histórias em quadrinhos, jogos de videogame, filmes e séries, tudo é válido. Ou isso de criar o nosso próprio apêndice N é muito massa mesmo, né? Você consegue pensar em algum exemplo de um cenário com diferentes fontes de inspiração? Claro, pô, o próprio Tormenta aqui mesmo, ó. Cada um dos seus 3 criadores tinham diferentes fontes de inspiração, né? O JM Trevisan, por exemplo, é fascinado por fantasia clássica, aquela pegada de Dragonlance mais heróica mesmo, né, com um tom épico que com certeza é muito presente no universo de Arton do Tormenta. Já o Rogério Saladino é um fã de filmes de terror. Acredito que a própria tempestade demoníaca da Tormenta, né, que inclusive dá nome pro jogo, vem dessas inspirações monstruosas aí, tipo Hellraiser e tal. E por fim, o Marcelo Cassaro é o aficionado por animes e mangás. Então toda essa pegada de desenho japonês aí que Arton tem, vem dele. Você consegue ver a inspiração de cultura oriental bem marcante ali no jogo. Inclusive a própria identidade visual do Tormenta no início tinha um estilo mangá, né? Essa foi a primeira lição, pessoal, e é claro, esse vídeo vai estar cheio de referências minhas, assim como todos os outros aqui do Spoilers Arcanos. Legal demais, velho! Sim, mas antes de continuar, eu só queria lembrar vocês de dar um joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ajuda muito o trabalho aqui. Mas a lição 2 que eu aprendi na Masterclass é de Geografia Fantástica. O Vitor lá no curso vai falar bastante sobre como características naturais vão influenciar bastante a vida das pessoas e como elas relacionam com o ambiente ao seu redor. Quando você estiver rascunhando aí os mapas do seu cenário, é legal levar em conta alguns conceitos geográficos básicos. É claro que nem a Masterclass da Nookturp, nem ninguém vai esperar que você seja um mestre em geografia, né? Assim, é claro que se você for, é ótimo, mas não precisa. Mas é importante procurar ter algumas noções para você entender as regras para então quebrá-las. Seus ambientes fantásticos só vão ser realmente chamativos se você tiver plena consciência de que está fugindo das configurações naturais para algo extraordinário. Por exemplo, lá no curso é mencionado que rios, na maioria das vezes, nascem de terrenos mais elevados e desaguam no mar. Entendendo então essa regra natural, você pode fugir dela e criar alguns ambientes fantásticos, tipo uma floresta dos pequenos riachos, onde uma árvore ancestral abastece a região com córregos místicos que começam e terminam em fontes de água que são sagradas para os druidas locais. Tá vendo como um ambiente fantástico pode ser criado quebrando uma regra natural do nosso mundo? Se a gente não fica ligado nesses pequenos detalhes, a gente meio que nem sabe que estamos fazendo algo especial, como essa
floresta aí que eu dei exemplo, né? Outro fator importante que é mencionado no curso é como as regiões do mundo estão muito relacionadas com o abastecimento de comida, né? Pesca, agricultura ou pecuária podem ser fundamentais. Aqueles reinos e povoados que não tiverem esses recursos em abundância provavelmente vão ser especialistas em outras coisas, como mineração, por exemplo, fazendo comércio a partir disso. Por fim, levando isso em conta, um exercício muito maneiro também de se fazer é pensar nas grandes maravilhas do mundo. Um exemplo massa do curso é a Muralha do Norte, de Game of Thrones. O paredão aí de gelo sólido e rocha que dentro do cenário foi construído com a ajuda de magia. Essa localidade é marcante em Westeros e dá uma identidade muito massa pro mundo. Pô, velho, muito massa essas duas lições. Eu acho que essa metodologia de levantar questões e citar possíveis exemplos é ótima para exercitar mesmo a criatividade. Sim, velho, o curso inclusive vem acompanhado de um documento em PDF bem legal, com várias ideias e exercícios que são apresentados nas aulas resumidos lá. E outro detalhe muito chique é que utilizando o cupom Espólios Arcanos você ganha 20% de desconto na compra do curso. Mas bora pra lição 3 para falar de culturas distintas. Depois da geografia fantástica, né, é hora de povoar mesmo o nosso mundo. Erguer as nações seguindo as características dos seus territórios para pensar que tipo de cultura formaria ali. Tente dar pelo menos uma característica marcante para cada cultura. Tipo no cenário de The Witcher, onde temos as ilhas de Skellige, com uma cultura de exploradores navais e uma sociedade dividida por clãs totalmente inspirada na cultura escandinava. Cultura vai englobar muita coisa, né, pessoal? Tem muita parada que a gente pode pensar. Falando em arquitetura, por exemplo, a gente pode pegar inspiração na própria história real mesmo, né? Igual o Andrew Sapkowicz, autor de The Witcher, fez os habitantes de Skellige bem no estilo viking. Sociedades rurais provavelmente vão construir suas edificações só com madeira e palha, enquanto nações mais grandiosas erguem suas construções como faziam os romanos, passando toda uma sensação de imponência com seus prédios altos e sólidos. Outro estilo massa é a arquitetura gótica, né, pessoal? Aquelas igrejas suntuosas que enfatizavam o poder religioso na Baixa Idade Média. Aqui vale até uma recomendação de leitura minha, que é o Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse calhamaço aqui, publicado pela editora Rocco, é um romance histórico que acompanha as dificuldades e tramas políticas que giram em torno da construção de uma catedral no século XII. O legal é que aqui você vai ter contato com a vida privada na Baixa Idade Média, acompanhando a trajetória de personagens pertencentes à nobreza, ao clero e à plebe. E falando em intrigas medievais, né, um fator cultural que também entra aqui é a política. Nesse momento, você pode dar uma olhada em referências históricas, mas o que eu acho massa é pensar em política não apenas como formas de governar, mas também como populações organizam instituições para lidar com questões pertinentes do seu cenário fantástico. O melhor exemplo que eu posso dar nesse sentido é o cenário de Thedas, do Dragon Age. Lá eles pegam o elemento da magia e criam diferentes instituições que giram em torno da existência desse poder místico e perigoso. A gente vai ter o Império de Tevinter, que é realmente governado por uma magocracia, onde apenas aqueles dotados de magia vão exercer o poder político. E também vai ter os Círculos dos Magos, né, que vai estar diretamente relacionado com a instituição religiosa da Xantria, ou Coro de Andraste, né, dependendo da tradução, mas que por si só já mostra como a força dos Templários precisou ser criada para botar ordem ali nos magos e nos perigos da magia. Mas beleza, depois de política, outra questão a se pensar é economia. O Vitor lá do curso é economista, e ele aponta que a economia define muito bem como o mundo funciona e como as pessoas interagem entre elas. Nas palavras dele, se a cultura é algo que é mais focado no próprio povo, a economia é a principal relação entre essa cultura e outros povos. Sabe quando a gente estava falando lá na segunda lição sobre recursos naturais e como os habitantes da região vão ser influenciados por eles? Pois é, pensa que o que uma nação não consegue adquirir por si só, exige que ela importe de fora. Isso vale tanto para uma escala mais macro, né, uma nação fazendo acordos comerciais com outra, até em uma perspectiva mais micro, né, com diferentes sindicatos de ofício de uma cidade interagindo economicamente para suprir suas demandas. E ainda nessa perspectiva cultural, vamos falar de religião. A Masterclass vai falar sobre aquelas perguntas mais intrigantes da nossa existência, né? De onde viemos, para onde vamos, qual a resposta da vida, do universo e tudo mais. O massa é que criando o seu cenário, você vai ser capaz de responder essas perguntas, entrando realmente em uma perspectiva mais divina e mágica da coisa. Porém, eu coloquei religião aqui na parte de cultura porque o panteão do seu mundo, seja a existência dele algo concreto e ativo como em Forgotten Realms ou algo menos palpável como no cenário de The Witcher, vai com certeza ter relação com questões culturais de cada sociedade. Comunidades tribais que vivem em florestas provavelmente vão cultuar espíritos de animais ou a própria natureza em si. Diferentemente, uma ordem de soldados poderiam se organizar em um culto tipo de Mitra, uma divindade persa cuja devoção foi amplamente difundida por soldados romanos, que se encontravam em cavernas subterrâneas para a realização de cerimônias pagãs secretas. Enfim, essa relação cultural que os povos possuem com as divindades é muito massa de se pensar. Vale até
até citar aqui outra dica de leitura, que são as obras do Neil Gaiman, né? O autor vai utilizar muitas vezes nas suas obras o conceito fantástico de que os deuses e deusas são oriundos da consciência humana, ganhando força à medida que são cultuados. Então, quando as questões relevantes para uma determinada cultura mudam, os deuses relacionados com as atividades que vão ficando de lado são esquecidos e perdem poder. E por fim, para finalizar esse longo tópico de cultura, não podemos deixar de falar de toda forma de arte. Cara, eu acho que não tem nada mais cultural que isso, né? Cidades com teatros nas ruas, encenados por pessoas ou por marionetes, artistas com apresentações públicas pisando em fogo, engolindo espadas, bardos e trovadores que cantam e recitam versos poéticos nas praças e tavernas, pintores famosos que retratam o cotidiano em formidáveis quadros únicos. Pô, velho, eu acho muito doido pensar nessas coisas, porque mesmo que eu não estivesse tentando criar um cenário próprio, essas ideias são ótimas até pra aplicar, né, enxergar nos cenários que já existem. Total, cara, é tipo quando a gente começa a estudar cinema, não porque a gente pretende fazer filme, né, mas pra apreciar melhor as coisas que a gente assiste. Mas continuando aqui com o nosso quadro das lições, vamos pra lição número 4, os detalhes únicos. Já falamos sobre ter referência, criação de ambientes com geografia fantástica, como povoá-los com diferentes culturas, então legal seria detalhar ainda mais esse cenário fantástico. Começando com lendas, pessoal. Quais seriam as histórias que os habitantes desse mundo contam uns para os outros ao redor da fogueira? Aqui, quando eu falo de lendas, eu falo daquelas histórias transmitidas tradicionalmente em diversas gerações de um povo, onde não tem como saber exatamente o que é verdade ou o que não é. No nosso campo aqui do RPG, essas lendas muitas vezes vão ser colocadas em provas, né? Pois com os aventureiros explorando as ruínas antigas do mundo em busca de riquezas e artefatos lendários, eles vão ter um contato direto com o passado do cenário. E esses artefatos lendários muitas vezes vão estar ligados com magia, que é o nosso próximo tópico aqui dos detalhes. Existem diferentes abordagens para magia nos cenários de fantasia que a gente vê por aí. Essa é a hora de ver de novo as nossas fontes de inspiração e talvez até buscar novas, né? Toda referência é bem-vinda. No exemplo da era iboriana dos livros do Robert Howard, criador do Conan, a magia é uma coisa mística e muitas vezes relacionada com o ocultismo. Grandes vilões vão ser feiticeiros e bruxos que fazem pactos com entidades cósmicas em busca de um poder corruptivo. E o Conan e outros personagens do autor vão ter que lidar com algo que eles não entendem. Já no cenário de Eberron do D&D, as nações foram construídas em cima de alicerces mágicos. A magia nesse caso é considerada uma ciência e faz parte da tecnologia dos povos, com os famosos artífices, né? Especialistas em manipular as energias arcanas para a confecção de itens mágicos. Em muitos cenários de D&D e RPG similares, a gente vai ter uma separação muito grande entre magia arcana e magia divina. E isso vai estar relacionado com as definições de religião que nós abordamos anteriormente. Porém, de novo, citando o exemplo do mundo de The Witcher, essa divisão não vai ser muito factual, sabe? Pois mesmo com sacerdotes acreditando que são capazes de realizar milagres, muitos magos entendem que no fim das contas é tudo magia arcana mesmo, apenas canalizada de uma maneira diferente. A gente vai ter muitas opções, pessoal. Se você gosta desse tópico, você vai poder ficar um bom tempo ali definindo os detalhes mágicos do seu mundo. E sabe o que é mais legal? Assim como mencionamos das diferentes culturas na lição anterior, não vai ter problema em fazer com que diferentes nações entendam e pratiquem magia de diferentes formas. Lembra dos magos lá no Dragon Age que são meticulosamente controlados em um lugar e o ápice do poder político em outro? Pois é, essa é a ideia. Mas ainda nessa pegada mística, bora falar dos astros. Esse ponto vai ser bem detalhe mesmo, né? Mas pode ser legal de se pensar. Em Dragonlance, por exemplo, existem 3 luas no mundo de Krynn. Cada uma delas se relaciona com um dos deuses da magia e, consequentemente, com os magos da alta feitiçaria que drenam poderes de cada uma delas. Já no mundo de Toril, de Forgotten Realms, o espírito da deusa bondosa Selûne foi infundido na lua, que agora abençoa aí as pessoas com seu brilho reconfortante. A lua, nesse caso, recebeu o nome da deusa e é seguida por um aglomerado aí de fragmentos cintilantes, chamado de Lágrimas de Selûne. Esses são 2 exemplos lunares de cenários de D&D, né, pessoal? Mas vocês podem ir muito além. Pra quem curte astrologia, esse é o momento perfeito pra pirar aí nos conceitos e trazer de forma fantástica para o seu mundo. E o último tópico, dentro de detalhes, é o de bestiário. O que seria de universos de fantasia sem os monstros, né? No curso, o Vitor vai falar como essas criaturas vão trazer uma ameaça muito importante para o seu mundo. E também vai falar como os diferentes tipos de ameaças e como as pessoas lidam com elas também vão se relacionar com as tradições culturais de cada grupo. É muito legal pensar nesses detalhes para criar criaturas únicas, mas uma dica pessoal que eu dou é, antes de você quebrar a cabeça para tentar criar um monstro diferentão e único para o seu cenário, você pode definir quais monstros clássicos
clássicos da fantasia existem nesse mundo e qual abordagem você vai dar pra eles, saca? Pensando, por exemplo, nos dragões, temos diversas abordagens diferentes aí pra utilizar de referência. Falando de novo em Game of Thrones, por exemplo, os dragões são monstros poderosíssimos, com uma forte conexão com a magia e aqueles de origem valeriana. Apesar de possuírem um comportamento mais bestial aí, nesse cenário eles são domesticados e usados como armas de guerra. Já outra visão completamente diferente a gente pode ver no universo de Gannor, né, do Jovem Nerd e do Leonel Caldela. Lá os dragões foram criados pelos demônios no passado para combater o Devorador de Mundos. Nesse cenário os dragões vão conseguir falar e inclusive conjurar magia, sendo que no primeiro romance da série nós teremos como vilão Zamir, o último dragão do mundo que agora é um tirano. Viu como o mesmo monstro pode ter uma lore bem diferente dependendo do cenário fantástico que a gente tá lidando? Bestiários são muito legais, pessoal. Explorar isso em um processo de world building pode ser muito divertido. Você inclusive pode fugir desses monstros mais clássicos e pegar inspiração nas criaturas do nosso próprio folclore mesmo, fraga. Todo grupo de RPG pode até esperar por um dragão, mas nunca um saci pregando peças ou um curupira que deixa pegadas invertidas na florestas e diversas ilusões. Por fim, vamos para nossa quinta e última lição para falar de criação de personagens, começando com vilões. Essa parte dos vilões do curso é bem legal, pessoal. Ela vai ser dada pelo Marco Bini, outro membro aí da Nookturp. E sabe qual que é a parte mais legal? Esse módulo extra de criação de antagonistas está de graça lá no site deles. O link vai estar na descrição desse vídeo, junto com todos os outros que eu mencionei até então. Lá vocês vão encontrar muitas dicas e exercícios criativos para caracterizar o vilão, trazendo motivações fortes para abalar mesmo o psicológico dos seus jogadores e jogadoras. E falando em psicológico, na criação dos vilões, o Marco Bini vai trazer de referência o psicanalista Carl Jung. Eu tenho até um livro sobre ele aqui no Kindle, ó, O Homem e Seus Símbolos. Esse cara pode ser uma referência bem legal aí para compreender as sombras dentro das mentes vilanescas. E é isso, eu não vou entrar em detalhes porque tá de graça e eu recomendo vocês assistirem lá. Mas outro tópico de personagens aqui da nossa quinta lição são as figuras históricas. Isso vai conversar muito com aquilo que a gente falou anteriormente das lendas, né, e dos artefatos mágicos. A parada é que no fim das contas, apesar de eu ter dado uma ordem aqui para as lições, as coisas meio que vão se conectando, né? Elas não seguem exatamente essa ordem que eu tô apresentando aqui. Mas enfim, quando um grupo de aventureiros vai explorar um templo esquecido ou encontra uma arma mágica fodona aí, esses elementos lendários do seu cenário um dia pertenceu a alguém. Às vezes até uma ideologia política ou religiosa de alguma nação ou facção do seu cenário pode ter tido algum fundador, né, que é estudado pelos seus praticantes. Criar essas figuras históricas inspiradoras ou perversas, né, vai trazer muito para o seu mundo. O legal é que depois que você definir bem elas no seu cenário, você pode até jogar uma campanha prequel, né, com os personagens dos seus jogadores e jogadoras encontrando essas figuras que anteriormente eram históricas para eles. Eu já fiz isso e é muito legal ver a reação da galera interagindo com essas grandes personalidades do mundo. Você pode até quebrar a expectativa, né, fazendo com que esse personagem seja totalmente diferente do que a história dizia. Mas seguindo aqui, bora falar de ícones. Esse termo não vai estar no curso, pessoal, é uma referência minha do RPG 13ª Era, que já tem vídeo aqui no canal. A ideia é que eu acho que esse termo resume bem o que entenderemos de vilões e personagens históricas pro cenário, porque basicamente os ícones vão ser NPCs extremamente influentes no seu mundo que vão estar sempre influenciando a trajetória dos personagens, seja direta ou indiretamente. No 13ª Era teremos 13 ícones prontos aí pra usar, é bem massa. Criar personalidades marcantes e influentes pro seu mundo é uma das partes mais legais do processo de world building, além de ser uma das mais importantes. É meio que não vai adiantar nada se você ter um grande universo super criativo e rico se a galera não consegue simpatizar com nenhum personagem dali, saca? Mas é isso, pessoal, olha que legal que ficou o nosso quadro de lições. Eu montei ele e fiz essas animações, né, com a licença premium do FreePic. Foi utilizando as artes do usuário Linteng Wijaya, eu não sei se é assim que pronuncia o nome, mas as artes são incríveis. Foi até difícil escolher quais eu ia usar. Então fica aí os créditos e a recomendação para quem utiliza o FreePic. Véi, muito doido, eu vou conferir o curso lá depois. Confere mesmo, véi, essas 5 lições aqui do vídeo nem arranham a quantidade de coisa que tem lá. Massa, mas e aí, acabou o vídeo? É, só falta agradecer mesmo, né, você que assistiu até o final e toda a galera da Nookturp pela confiança e parceria. Então é isso, né, ficamos por aqui. Eu te vejo na próxima aventura com mais spoilers arcanos. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você gostou, clique no card da esquerda para assistir o vídeo anterior e não se esqueça de assinar o canal para conferir os lançamentos futuros. Até mais! Uhul!